Nação flamenguista, o Flamengo entrando logo mais em campo, né, para enfrentar o Corinthians. Flamengo aí focado, né? O objetivo total é um bom desempenho, ganhar o jogo e se manter ali próximo do Palmeiras, né? Se o Palmeiras tropeçar, o Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Maracanã lotado, né? Mais de 60 mil ingressos vendidos, né? A torcida vai fazer aquela festa, vai ter o apoio da torcida. A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo, né? Dorival Júnior, que é o novo treinador do Corinthians, ficou com medo de estrear contra o Flamengo, né? Ele é vivo, ele é esperto, né? Sabe que é um jogo que a dificuldade é gigantesca, vai preferir estrear só depois, né? Garanto, se fosse um time bem inferior ao Corinthians, ele ia estrear, né? Não sei qual é o medo de Dorival Júnior, né? E o Flamengo, né, pode ter algumas novidades, né? Como o Pedro, né? No ataque do Flamengo. Vamos ser realistas, pessoal. Acho que o Flamengo está merecendo e está precisando mostrar para sua torcida um bom desempenho, né? Um desempenho que coloque ele nos trilhos novamente, né? Coloque ele para ir à Argentina, fazer um grande jogo, sair com a vitória lá, classificado também para a Libertadores. Vamos ver o que a mídia traz aí sobre o nosso Mengão, né? Cresce do vídeo, canal Opina por link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Que a gente estava falando do Corinthians e, cara, ingressos estão esgotados, tá? Mais de 65 mil pessoas vão estar presentes no Maracanã amanhã para assistir Flamengo versus Corinthians. Um jogo repleto de elementos, um jogo extremamente importante em termos classificatórios. Dorival Júnior será o técnico do Corinthians, salário acertado, já tá tudo ok. Parece que chega na quarta-feira, o Dorival começa a treinar o Corinthians. Na verdade, eu acho que ele vai ser apresentado na segunda-feira e na quarta-feira ele já faz o primeiro jogo à frente do Corinthians. Então amanhã, pro jogo contra o Flamengo, o Corinthians vai estar interinamente comandado pelo técnico interino. Né? Interinamente sendo comandado pelo técnico interino. Desculpe o pleonasmo, mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E hoje tem jogo importante também, hein? Hoje tem Botafogo e Fluminense. É tempo de Botafogo. É tempo de rir do Botafogo, porque a coisa tá bem feia por lá. E o Fluminense tá ali, na espreita, na ponta da tabela também. Você tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Amanhã o Palmeiras joga contra o Bahia. Então amanhã Palmeiras é dia de fazer a lição de casa. Dia de fazer a lição de casa. E eu falei sobre o Corinthians. Por que eu falei sobre o Corinthians? Já tava até esquecendo de comentar aqui com vocês. É o seguinte, pessoal. O Conselho Fiscal do Corinthians, eles vetaram o balanço financeiro apresentado por Augusto Melo. Isso porque o Conselho Fiscal não está entendendo o aumento nas dívidas do Corinthians, que passaram 2,5 bilhões. Então, na concepção do Conselho Fiscal, eles não estão entendendo o que aconteceu aqui. Eles não aprovaram a emenda orçamentária apresentada por Augusto Melo e sua gestão. E, inclusive, o diretor financeiro do Corinthians, coincidência ou não, pediu demissão do cargo. Os caras não estão aceitando as próprias contas que tem. Mas é lógico que vocês... Eu acho que o balanço organizado pelo Augusto Melo não está errado. Vocês trouxeram o Memphis Depay, vocês fizeram contratações de jogadores, estão contratando técnico de 3 milhões de reais. Além disso, vão ter que pagar a rescisão de outro técnico. O Corinthians tem uma troca de técnico a cada 5 meses. Isso só na gestão Augusto Melo, fora nas outras. Vocês acham o quê? Que dinheiro cai do céu? Vocês devem estar imprimindo dinheiro na impressora de vocês em Itaquera. Só pode ser. Só pode ser, porque é óbvio que as dívidas vão subir. Vocês rasgam dinheiro como se não... Uma coisa que a gente não entende, eles rasgam dinheiro, vão no mercado, faz várias contratações, não paga ninguém e fica por isso mesmo, né? Futebol brasileiro é uma pena, pessoal. Não fosse nada. Então, assim, eu acho que a conta do Augusto Melo, ela faz muito sentido. Na verdade, cuidado, viu? Cuidado, porque para vocês reprovarem as contas... que essas contas no final pode ser ainda maior. Se for cavando, acha mais coisa, meu amigo. Se o Tatu cavar esse buraco,
capaz de encontrar mais coisa. Mas eles não estão aceitando. Inclusive vai ter aí uma votação na segunda-feira, vai passar agora pelo Conselho Deliberativo do clube, acho que Conselho Deliberativo. O diretor financeiro pediu demissão, mas a nota oficial do clube traz que as causas da demissão foram por motivos pessoais e médicos. Então, não tem relação nenhuma com essa situação aí fiscal, com essa reprovação que aconteceu dentro do Corinthians. E com isso a pressão pelo impeachment, né, do Augusto Melo e tudo mais, ela volta a aparecer e assombrar novamente o Corinthians. Galera, não adianta cortar caminho. Não adianta. Pode pingar um título ou outro, mas se tu não fizer um trabalho estruturado, não adianta. Não adianta. E eu já vou até aproveitar para a gente falar sobre outro assunto aqui, ó. O Fred Luz, que é ex-CEO do Corinthians e também foi ex-CEO do Flamengo, lá na época do... Cara, qual que é o nome aquele dirigente do Flamengo que organizou a casa também, melhorou as contas do Flamengo? Bandeira de Melo, aqui. Ele deu uma entrevista recentemente à Infomoney, né? Falando sobre o aspecto business aí do futebol brasileiro, capacidade das equipes e tudo mais. E obviamente que como ele foi durante acho que 5 anos parte da gestão do Flamengo, que ajudou a organizar as contas, ajudou a reestruturar, e ele foi durante um pequeno período parte da gestão do Corinthians, que não obteve esse mesmo sucesso. Olha aqui, vamos lá. Tá? Eu vou colocar minha opinião sobre isso também. O executivo em entrevista ao Infomoney, matéria lá do Mundo da Bola. Mundo da Bola Flamengo, né? É um site fla.mundo da bola. Com essa bagagem, o executivo em entrevista ao Infomoney traçou um paralelo entre Flamengo e Corinthians, representantes das duas maiores torcidas do país, e destacou que apesar da paridade em números de torcedores, a realidade financeira entre as equipes é bastante distinta. Segundo Luz, o Flamengo tem conseguido converter seu potencial de torcida em receitas superiores à do clube paulista. Ele veio pro Corinthians como cara que ajudou o Flamengo e poderia ajudar o Corinthians e de repente ele já estava na rua de novo. Então a coisa foi uma passagem bem rápida, entre julho e dezembro do ano passado. Ou seja, ele ficou um semestre no Corinthians. Aí ele colocou aqui, você vê que, por exemplo, enquanto o Flamengo hoje captura 1,3 bilhão de receita, e segundo o BAP já falou que para o ano de 2025 é 1,5, o Corinthians trabalha com 800 milhões. Está muito aquém do que o Corinthians poderia ser. Eu acho que o Corinthians tem um potencial igual ou até superior ao do Flamengo, mas tem que trabalhar. Não é assim, eu tenho potencial, eu chego lá. Inclusive aqui ele destaca, né, a parceria com o Bandeira de Melo, quando ele ocupou o cargo lá por quase 5 anos, fala sobre a juventude dele, como ele gostava de ir no Maracanã, e aí depois que ele foi para esse âmbito mais business do futebol, ele se desligou um pouco das emoções do futebol em si como um torcedor, e acabou sendo hoje mais um homem de negócio aí, ligado a oportunidades. Mas lá no Corinthians o trabalho dele acabou não sendo tão positivo como foi no Flamengo, mas é aquilo, porque assim, quando ele foi chamado para trabalhar no Flamengo, a gestão do Flamengo tinha a intenção realmente de fazer com que a equipe se reestruturasse sobre um terreno sólido. Lembra quando a gente falou sobre o alicerce, sobre o terreno? No Corinthians não foi isso. Parece que querem tampar sol com peneira, sabe? Limpar onde o padre passa. Como que é? Varrer para debaixo do tapete. Vocês entenderam já. É assim que funciona a coisa lá. E o Palmeiras? Pois é, nação. Flamengo enfrentando o Corinthians logo mais aí, né? Quando se fala de Flamengo e Corinthians, se fala das duas maiores torcidas do país, né? Se fala dos dois clubes que têm mais potencial do país, pelo menos no papel, né? O Flamengo, a gente sabe do potencial que o Flamengo tem, né? Para isso, passou por uma grande reestruturação. Um presidente que chegou e fez acontecer. A partir daquele momento, com Bandeira de Melo, se reestruturando, não indo no mercado e trazendo jogadores a peso de ouro, né? Lutando ali 2, 3 anos para ficar na primeira divisão. Mesmo assim, com o peso da camisa e da torcida,
conquistou alguns títulos, né, como Copa do Brasil, né? Mas foi anos sofrido, foi ano onde o Flamengo não tinha um campo de treinamento, onde o Flamengo não tinha grandes jogadores, mas o processo foi necessário, né? E a partir daquele momento o Flamengo deu um pulo gigantesco, né? Claro, foram mais ou menos ali uma década, 10 anos para esse processo acontecer. Depois disso vieram alguns presidentes com a mesma filosofia. Se o Flamengo faturava 350 milhões na época de Bandeira de Melo, começou a faturar aí na casa de 1 bilhão. Claro que isso ajudou bastante, né? E ajuda até hoje. E pelo lado do Corinthians, quando você vê as coisas desandando, o clube só aumentando a dívida, não paga ninguém no mercado, né? O clube que mais deve no Brasil. E tem uma eleição. O presidente diz que vai organizar as contas, né? E na sua primeira oportunidade, ele, vamos dizer assim, no primeira oportunidade não, os seus primeiros 6 meses, ele aumenta a dívida ali em 700 milhões. Aí fica difícil de entender como é que um cara desse quer colocar as contas em dias, né? Por último aí, contratando aí Dorival Júnior, ganhando 3 milhões. Tem Memphis Depay aí que se fala que ele ganha muita grana. Então fica difícil, né? Mas todo mundo sabe que na cabeça dos corintianos, na cabeça do dirigente, quando não tiver mais jeito, SAF. Será que SAF realmente? Nem sempre SAF é o caminho, pessoal. E digo Vasco, e digo outros clubes do futebol brasileiro, né? SAF não combina com a instituição de um grande clube. Se você é um grande clube, você não combina com SAF. O SAF tem o objetivo de ganhar dinheiro. E um grande clube tem o objetivo de ganhar títulos. Nem sempre isso anda próximo, né? Mas é isso, né? Uns dizem que vai reestruturar, faz grandes contratações, né? O jogo de logo mais, o que a gente espera, né? Dorival Júnior não veio para o jogo, sabendo, né, que é o Flamengo, né? Ele não é bobinho. Espera que o Flamengo faça um grande jogo, uma grande atuação. Acho que a torcida do Flamengo está merecendo. É uma grande atuação, né? Talvez Bruno Henrique no banco. Bruno Henrique não está com condições de jogo. E uma coisa que eu sempre estou dizendo aqui, né? Eu acho que o Flamengo está precisando decolar no momento certo, né? Tá precisando daquele bom futebol, volte agora, né? Depois desse jogo vai ter Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, que vai ser o jogo decisivo, pessoal. Lá no Central Córdoba, né? Então, para mim, é um jogo decisivo. O Flamengo não pode perder lá no Central Córdoba. Será o ideal uma vitória, né? Trazer tranquilidade para o time, né? Classificado na Libertadores. Eu acho que isso aí é importante, né? Então é isso, pessoal. O que é que vocês acham aí? Será que o Flamengo vai conseguir ganhar esse jogo do Corinthians? Mais de 65 mil ingressos vendidos. O Flamengo vai com força máxima, né? Com o que tem de melhor. A gente espera que desencante, né? O Flamengo desencanta a partir de agora. Para você, nação flamenguista, deixa seu placar. Para mim vai ser 3-0 Mengão. Deixa seu placar, deixa sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.